Paz do Senhor Jesus. Amados, é uma coisa bastante recorrente a pessoa se preocupar quando um ente querido seu morre. Aí fica aquela preocupação, né? Será que está com Deus? Será que não está com Deus? Outros afirmam, né? Não, agora ele está melhor porque está com Deus. Vamos ver aqui Apocalipse 6, 9, 11. Para onde vai as almas? Né? Morre a carne, né? Mas o espírito não, né? Então há um tempo de descanso para nossas almas, né? Quando a pessoa morre, a carne, o corpo vai para o sepulcro e as nossas almas vai descansar, né? Vai descansar até o arrebatamento, e depois do arrebatamento também os que morrem vão descansar até o juízo final, né? Então vamos iniciar aqui no 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Então, a pessoa que morreu em Jesus, obedecendo a lei de Jesus, eles têm um tempo de descanso, até o arrebatamento, que nós temos aqui agora. Vai acontecer o arrebatamento primeiro, depois de 1000 anos de final, então vai ficar em descanso até o arrebatamento, né? E o espírito vai, no arrebatamento, o espírito vai voltar, o corpo que foi morto vai assumir a mesma forma, né? Isso desde Adão até o arrebatamento, tá? Está em descanso debaixo do altar de Deus, né? Então, às vezes a gente preocupa, né? Sofre, sente, mas às vezes é melhor ter um descanso do que sofrimento, né? Um sofrimento assim, e enfermidade prolongada, né? Então, quando morre, vai para o descanso, vai descansar, né? Então, vamos descansar. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus, pelo Evangelho e do testemunho que deram. Testemunho bom vai descansar para a eternidade, testemunho mau vai para outro lugar, né? Vamos ver aqui no 11 ainda. Então morre e vai para o descanso. Versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, vê que viram as almas debaixo do altar. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Então é um descanso, um pouco de tempo, porque a eternidade não tem número, né? Só entrando na ciência um pouquinho, nós falamos do buraco negro, né? Todo mundo fala sobre isso, mas o que é isso? Só para ter uma noção da eternidade. Uma estrela é que provoca esse buraco negro. É um acontecimento, né, no universo que produz esse buraco negro. Mas a idade de uma estrela é de 7 bilhões de anos, né? Então, quando ela envelhece, né, e explode, e cria-se buraco negro. A ciência aprova aí
e sabe disso, que existem vários buracos negros no universo. Então são 7 bilhões de anos a idade de uma estrela e já tem buraco negro, tem estrela que explodiu, né? Então, calculando pela ciência, a idade do universo, ela é de 13,77 bilhões de anos, né? Mas não chegou no final, não conseguiram registrar mais do que isso, a idade maior do que essa. Então a eternidade é muito grande, não tem como. Então, se referindo ao descanso aqui, um pouco de tempo, aqui no 11, ó, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, de seus irmãos, né, que há de passar pelo mesmo processo. Morrer, nascer, morrer e ir para o descanso por um pouco de tempo e depois para a eternidade. Só esses números que eu dei aí para vocês já dá para vocês imaginar o que é a eternidade, né? O que foi registrado até hoje, 13,7 bilhões de anos é o universo. O nosso planeta é mais jovem, é mais novo, são 4,5 bilhões de anos, né? Primeiro planeta, 4,5 bilhões de anos, né? Você observa que a Terra, primeiro foi feito, criou o quê? Né? Os astros. As estrelas aturam 7 bilhões de anos, né? E depois explode e cria esse buraco negro. É só para ter uma noção do que é a eternidade, tá? Que Deus é de eternidade a eternidade. Mas a carne morre, né? E vai para a terra, vai virar pó, né? Como foi criado. Eclesiastes 12. Vamos para Eclesiastes, versículo 12. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. De que espírito Deus está falando? Eu li lá em Apocalipse que as almas vão descansar debaixo do altar. O espírito que volta para Deus é o espírito de Deus, né? Porque ele dá o espírito, mas o espírito é dele. Ele nos entrega o espírito. Quando ele soprou na narina de Adão, qual foi o espírito que ele deu? O espírito de vida, né? É o oxigênio, né? É o espírito de vida. Você para de respirar, você morre. Mas o espírito que ele nos dá é o Espírito Santo, que nos guia, que nos ensina a andar no caminho certo, tá? Então o pó volte ao pó, volte à terra, né? Como era, saiu da terra, vai voltar para a terra. E o Espírito volta a Deus que o deu, né? Deus deu o Espírito para nós, né? Vamos em Gênesis 2, 7. Gênesis 2, versículo 7. Então morre, vai para o pó. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego do quê? Da vida. E o homem foi feito alma vivente. Irmão, quando Deus fez o homem, ele soprou nele e deu o quê? Fôlego de vida. O homem se tornou alma vivente, né? Então, mas ele veio da onde? Do pó, e vai voltar ao pó, como ali em Eclesiastes. Então, nós saímos da terra e voltamos
para a terra. Mas quando na ressurreição, esse espírito que vai para Deus vai voltar para o corpo e nós vamos ser ressuscitados como era, né? E os que estiverem vivos vão ser arrebatados com vida. Salmo 103. Salmo 103, versículo 14. 103, versículo 14. Então, se Deus nos fez, né, lá no Éden, no pó da terra, então Ele nos conhece, né, antes do nosso nascimento. E no 14, aqui, no Salmos, pois Ele conhece a nossa estrutura. Por quê? Ele que fez, é de terra. Lembra-se de que somos o quê? Pó. Né? Às vezes tem pessoas muito orgulhosas, né? Mas deve se lembrar que nós somos pó, né? Somos terra, barro, né? Ele havia um sereno, tipo de sereno naquele tempo, misturou com o pó da terra e fez o homem. E soprou numa narina e fez a alma vivente. Então ele conhece a nossa estrutura, sabe quem somos, sabe da nossa resistência, sabe da nossa fraqueza, sabe tudo, né? Nós é que somos, às vezes, bastante arrogantes, né? Acha que sabemos muito, sabemos nada, né? Pelejamos para entender um pouco. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Lembra que vocês são pó, nada mais do que isso. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios. Ezequiel 17 fala dos ossos secos. É um exemplo, né? Ele pediu para Ezequiel se aqueles ossos poderiam, eu não vou ir lá em Ezequiel, poderiam reviver, né? Ele ia colocar, Deus ia colocar tendão, pele, carne. É o que vai acontecer no arrebatamento. O corpo, mesmo se ele for cremado, ele vai receber a carne, vai receber os músculos, a pele e o espírito, de novo, né? Em Ezequiel 17. Vamos para 1 Coríntios 15, 50 ao 52. Então, a morte a gente sente, mas todos nós vamos novamente, o Espírito vai assumir essa forma nossa de novo, que seja para o arrebatamento ou para o juízo final. Eu acredito que nós vamos para o arrebatamento. Do 50 a 52. E agora disso isso, irmãos, Paulo, está falando aos Coríntios. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus com carne e sangue. Nós vamos entrar no reino de Deus com corpo glorificado, sem corrupção, porque a carne e sangue causa corrupção, né? Causa maldade. A carne é fraca, né? E tem paixões. O que é paixões? Não é paixões de uma mulher, não. São desejos. A carne tem desejos que às vezes prejudicam o homem. Então a carne e sangue não herda o reino de Deus. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, nem todos dormiremos. O que Paulo está dizendo aqui? No arrebatamento, vai ter gente viva, né? Alguns vai morrer, mas muitos não. Dormir aqui significa morrer a carne, né? Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Seremos transformados. Se estiveres vivos, seremos transformados. O corpo é glorificado, se estiver na presença de Deus. E se estiver morto, não importa a época, desde Adão, Adão vai receber o mesmo corpo dele. Davi vai receber o corpo dele. Salomão já não tem. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas todos os que morreram vão receber o corpo dele. O mesmo corpo.
Por isso está falando aqui, vão ser transformados. Não é esse corpo com sangue. Vai ser um corpo glorificado. Né? 52. Que tempo vai ser esse? Quanto tempo vai levar para essa transformação? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Né? Então é coisa, fração de segundo. Vamos para a 1 Tessalonicenses 4:16. Eu estou falando de ressurreição, né? Nós vamos receber outro Espírito. Primeiro as nossas almas vai para o descanso. Depois nós vamos receber o Espírito e ter o corpo transformado. 1 Tessalonicenses 4. (16 e 17). Olha aqui. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que tiver morto na vinda de Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, depois nós, está se referindo a pessoas vivas agora. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor. Se estiver vivo na presença de Jesus, nós vamos com ele, com esse corpo com carne e sangue, não. Corpo glorificado. Carne e sangue não herda o reino de Deus. E a carne, ela tem paixões, desejos, não herda o reino de Deus. Filipenses 3. Filipenses 3, 20 e 21. 3. Filipenses 3, 20 e 21. Mas, observe que carne e sangue não herdam o reino do céu. Mas a nossa cidadania, quer dizer, a nossa origem, está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidadania, para você entrar nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que adquirir uma cidadania de lá. E a nossa cidadania é dos céus. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então quem é que vai fazer tudo isso? Jesus. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então quem vai fazer esse evento, quem vai nos transformar é Jesus. Por isso ele nos ensinou, nos deu instruções, né? Para andarmos de acordo como ele andou, porque tudo foi feito por ele e tudo foi criado por ele. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 9. Pedro também está se referindo à nossa geração, ao nosso tempo. Mas vós, ele está falando para nós agora, né? Isso está há 2000 anos. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se obedecermos à lei de Jesus, nós vamos para a luz. E como Jesus deixou escrito, ele é a luz do mundo. Né? Então, se nós andarmos, ele deixou esse conselho, se nós andarmos na lei dele, se nos agirmos, como está em Gálatas 6,
versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ajudar os irmãos a caminhar na presença de Deus. Assim como eu estou passando essa mensagem. Deus, até a próxima.